Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 37 da playlist de aulas do sexto ano. O assunto hoje é a relação entre frações e porcentagem. Vamos aprender a transformar uma fração em porcentagem e uma porcentagem em fração. Vem comigo! Bom, eu quero começar a aula, mostrando para vocês qual é o símbolo da porcentagem. O símbolo de porcentagem é essa barrinha com duas bolinhas aqui inclinadas. E agora vamos ver uma curiosidade. Você sabia que de cada 100 espécies de tartaruga que vivem no mundo aí, que existem, de cada 100 espécies de tartaruga, tem 11 que vivem no Brasil? De cada 100 espécies, tem 11 que vivem no Brasil. Essa informação, ela poderia ser representada por meio de uma fração. Existem, de cada 100 espécies, tem 11 que vivem no Brasil. De cada 100 espécies, 11 vivem no Brasil. Essa fração é a fração 11 centésimos. Agora, sabia que eu posso representar essa fração por meio de uma porcentagem? Então, existe uma outra forma de eu representar a fração 11 centésimos, que é usando a notação de porcentagem. Posso representar dessa maneira aqui, ó. Vou colocar o número 11, que está em cima aqui, certo? Vamos colocar ali o número 11. E ao invés de escrever o 100 embaixo do 11, a gente usa o símbolo de porcentagem. Então, é como se a gente estivesse trocando o denominador 100 pelo símbolo da porcentagem. 11 centésimos, 11 sobre 100, 11 por 100, é a mesma coisa que 11%. É assim que eu leio essa fração aqui, ó. 11 por cento. Tá certo? Então tá aí, ó. Eu tenho uma fração, uma fração centesimal, uma fração que tem o número 100 aqui embaixo, e toda fração centesimal pode ser trocada, pode ser escrita por meio de uma porcentagem, tá? 11 centésimos é a mesma coisa que 11%. Bom, um outro exemplo para eu dar aqui, ó, recentemente aí o governo reduziu o ICMS. O ICMS é um imposto que é cobrado aí sobre mercadorias, E acredite se você quiser, o governo reduziu. Mas vamos lá. Então a redução agora a gente vai pagar 18% de ICMS. Antes pagava-se mais, agora vamos pagar 18%. Bom, 18% é uma porcentagem, Então eu vou colocar aqui o número 18 e o símbolo da porcentagem. Bom, então aqui eu tenho 18%. Essa porcentagem, ela pode ser escrita na forma de fração, tá? Essa porcentagem pode ser escrita na forma de uma fração. Para isso, basta a gente trocar o símbolo da porcentagem pelo denominador 100. Ou seja, vamos colocar o 18 no numerador e o 100 no denominador, tá? Então, 18% é a mesma coisa que 18 centésimos. Olha só que fácil, 18% é a mesma coisa que 18 centésimos. Ô, professor, então, de uma forma geral, posso dizer que toda fração centesimal, toda fração que tem o número 100 embaixo, pode ser escrita em forma de porcentagem? É isso, tá? E toda porcentagem representa uma fração centesimal, uma fração que tem o 100 embaixo? Sim, é isso aí, tá? Vamos só fechar aqui, ó, com mais dois exemplos. Se eu quiser colocar aqui, ó, 27 centésimos. Bom, 27 centésimos é a mesma coisa que 27%, ok? E se eu quiser colocar 58%? Bom, 58% é a mesma coisa que 58 centésimos, tá? Simples assim, fácil assim, tá bom? Agora a gente vai ver que tem outras frações, Não só a centesimal, mas existem outras frações que podem ser escritas na forma de porcentagem. Basta a gente trabalhar com frações equivalentes. Na prática, qualquer fração pode ser escrita em forma de porcentagem, tá bom? É o que a gente vai ver daqui a alguns segundos. Bom, tem aqui na lousa 3 porcentagens para a gente transformar em forma de fração, tá?
E mais que isso, nós vamos simplificar essas frações até chegar na forma irredutível. Então, olha só, a gente está linkando lá com aquela aula de simplificação que nós vimos aí, tá? Tem lá na playlist, quem não assistiu a aula de simplificação ainda, pode estar assistindo, tá? Bom, nós acabamos de ver então que toda porcentagem é uma fração centesimal. Tipo assim, ó, 35% é a mesma coisa que 35 centésimos, certo? 48% é a mesma coisa que 48 centésimos. E 80% é a mesma coisa que 80 centésimos. Então, olha como é simples, né, para a gente passar de porcentagem para fração, tá? Até a leitura é muito parecida, né? 35%, 35 centésimos. 48%, 48 centésimos, tá? Na prática, a gente copia o número que está aqui, troca a porcentagem pelo denominador 100. Agora, vamos fazer mais que isso, tá? Não vamos só parar na troca de porcentagem para uma fração centesimal. Vamos simplificar as frações até chegar na forma irredutível. Por exemplo, 35 e 100 são números terminados em 5 e 0. E pelos critérios de divisibilidade que nós estudamos, todo número que termina em 5 e 0 dá para ser dividido por 5. Então, a gente vai simplificar a fração 35 centésimos, né? Vamos obter uma nova fração que é equivalente a essa, só que com números menores. Beleza? Bom, 35 dividido por 5 dá 7, e 100 dividido por 5 dá 20, tá? E simplificamos a nossa fração. Agora, o 7 ele é um número primo, ele só divide por 7 por 1. E o 20 não dá para dividir nem pelo 7, dá para dividir pelo 1, mas não adianta a gente dividir por 1 nessas situações de simplificação, tá? Então, como o 20 não divide pelo 7, a gente chegou na forma irredutível. Lembrando que para simplificar frações, a gente precisa sempre usar o mesmo divisor, né? Bom, vamos lá. 48 centésimos. Vamos simplificar essa daqui agora. Ó, o 48 e o 100, eles são pares. Todo número que é par, dá para a gente dividir por 2. Então, a gente tem sempre que usar o mesmo divisor em cima e embaixo, tá? Bom, 48 dividido por 2 é 24. E o 100 dividido pelo 2 é 50. Bom, o 24 e o 50 continuam sendo pares. Então, eu posso continuar usando o divisor 2. Beleza? Vamos lá dividir, então, por 2. Bom, 24 dividido por 2 é 12. E 50 dividido por 2 é 25. Bom, agora o 12 e o 25, eles não têm mais divisores em comum, tá? O 25, por exemplo, divide por 1, 5 e 25. E o 12 não divide pelo 5 e nem pelo 25, só mesmo pelo 1, né? Bom, então a gente chegou na fração irredutível. Já chegamos lá na fração irredutível. Repare que nós poderíamos ter usado, ao invés de usar o 2 e depois usar novamente o 2, a gente poderia ter usado o 4, que é o MDC, é o maior divisor comum. Nós vimos tudo isso aí na aula sobre simplificação de frações, né? Bom, a fração 80% a gente transformou em 80 centésimos. E nesse caso, ó, sempre que a gente tiver dois números que terminam em 0, dá para a gente dividir por 10. E dividir por 10 é o mesmo que vir aqui tirar o 0, né? Cortou o 0, então ficou 8 décimos. Aí a fração 8 décimos, ela pode ser simplificada ainda. Eu posso dividir o 8 e o 10 pelo 2, porque eles são pares, né? Vamos dividir então aqui pelo 2. Vai ficar 8 dividido por 2, que vai dar 4. E 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então vai dar 4 quintos. Essa é a fração irredutível. Então olha só, todas essas frações que a gente obteve são frações que podem ser escritas na forma de porcentagem. 7/20, ela representa 35%, tá bom? 7/20 é a mesma coisa que 35 centésimos, que é a mesma coisa que 35%. A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho, que a gente vai fazer esse caminho inverso, né? Vamos sair de uma fração irredutível e chegar lá na porcentagem que ela representa. Por exemplo, ó, 12/25, ela é a mesma coisa que 24/50, que é a mesma coisa que 40 centésimos, que é igual a 48%. Olha só, 4 quintos. 4 quintos não é igual a 80 centésimos? São equivalentes, certo? Se são equivalentes, então 4 quintos também é 80%. Uma mesma porcentagem pode ter diferentes frações que a represente. Basta a gente ir simplificando. Deu para entender a ideia?
Então vamos fazer agora um exercício ao contrário. Vamos lá. Olha só, agora a gente tem as frações, né? Essa está na forma irredutível, essa nem está na forma irredutível, tá? Essa tá. E a gente tem que transformar essas frações em porcentagem. Eu vou só trocar aqui porque ficou igual da lousa anterior, né? Vou colocar outro número aqui, vou colocar o 13, pronto. Então olha só, como que a gente vai transformar essas frações em porcentagem se elas não têm um número 100 aqui embaixo? Lembra que para ser porcentagem a gente precisa do denominador 100, correto? Para ficar mais fácil a nossa vida, né? Não que é necessário, obrigatório, mas para facilitar a nossa vida. Então, se aqui embaixo da fração eu tenho 50, se o meu denominador é 50, basta eu vir aqui multiplicar ele por 2, que vai dar 100, não vai? Lembrando que a gente tem que fazer isso com o numerador também, porque dessa maneira a gente vai obter uma nova fração que é equivalente, ou seja, que vale a mesma coisa. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 100, eu vou obter aqui, ó, 6 vezes 2, 12, e 50 vezes 2, 100. Então, a gente tem 12 centésimos. E 12 centésimos não é a mesma coisa que 12%? Tá bom? Então, tá aí. 6 cinquentaavos é igual a 12 centésimos, que é igual a 12%. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente sair da fração que a gente está, obter uma nova fração equivalente com o número 100 embaixo para transformar em porcentagem. Olha só, aqui eu tenho o número 20. Aí vamos pensar, 20 vezes quanto que é igual a 100? Bom, 20 mais 20, 40, 60, 80, 100. Então, 5 vezes o 20 não dá 100? 5 vezes 20 dá 100. Então, a gente vai partir dessa ideia aqui, ó. Se nós multiplicarmos o 20 pelo 5, vamos chegar no 100, que é o nosso objetivo para escrever a porcentagem. Vamos usar o mesmo multiplicador em cima, né? Para a gente obter uma nova fração que seja equivalente. Então, a ideia aqui, ó, é fazer 13 vezes 5. 13 vezes 5 dá 15, sobe 1, 75, tá certo? 65, desculpa. Então, vamos lá. 13 vezes 5 dá 65. 20 vezes 5 dá 100. Então, ficou 65 centésimos. 65 centésimos é a mesma coisa que 13 vinteavos. Agora, a gente só vem aqui e troca para a forma de porcentagem, 65%. Tá? Então, 65 centésimos é igual a 65%. Tranquilo, né, gente? Não é difícil. É só a gente quebrar um pouquinho a cabeça para encontrar um multiplicador que dê 100. Olha só o de baixo, 3 quartos, a fração 3 quartos. A ideia é a gente fazer o 4 ser multiplicado por um número natural e chegarmos no resultado 100. Eu posso fazer isso passo a passo, posso fazer isso direto. Por exemplo, eu consigo fazer o 4 virar 5, virar 20, e depois fazer o 20 virar 100, certo? Ou posso fazer direto, né? Se eu pensar um pouquinho, ó, 4 moedas de 25 centavos, 25, 25, 25, 25, não dá 100? 100 centavos, R$1, né? 4 moedas de 25 centavos dá R$1, que são 100 centavos. Enfim, o que eu quero dizer para você, ó, se você pegar o 4 e multiplicar pelo 25, você vai chegar no número 100. Faz a mesma coisa com 3, 3 vezes o 25. Então, vamos lá, ó. 3 vezes o 25 dá 75. 4 vezes o 25 dá 100. Então, 3 quartos é equivalente a 75 centésimos. E para eu passar isso em porcentagem, tranquilo, né? É só colocar o 75 aqui e o símbolo de porcento. Então, 3 quartos é a mesma coisa que 75%. Tá bom? Você vai falar assim, olha, hoje vieram para a escola, né? 3 quartos dos alunos estão presentes. Se 3 quartos dos alunos estão presentes, significa que 75% dos alunos estão presentes, certo? E o último exemplo aqui, 2 oitavos, né? Como é que eu vou transformar 2 oitavos em porcentagem? Aqui talvez você encontre um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Não existe um número natural que vezes 8 dá 100. Olha só, vamos testar alguns. Se eu fizer 12 vezes o 8, 12 vezes o 8 dá 96. Se eu pegar 13 vezes o 8, 13 vezes o 8 dá 104.
Então, não existe um número natural que vezes 8 vai dar 100. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse 8 no número 4 e a partir do 4 chegar no 100. Tá? Então, por exemplo, ao invés de multiplicar logo de cara, eu vou primeiro dividir por 2. Tá certo? Vamos dividir aqui por 2. Vamos encontrar uma fração equivalente, que é a fração 1/4. Agora eu faço 4 vezes o 25. 4 vezes o 25, que vai dar 100. Tá? Aí, em cima, faço 1 vezes o 25. Então, 4 vezes o 25 dá 100. 1 vezes o 25 dá 25 mesmo. Então, a gente tem, ó, que 2/8 é igual a 1/4, que é igual a 25 centésimos, que é igual a 25%. Tá certo? Tranquilo? Então, trabalhando com frações equivalentes, né? Usando tanto a multiplicação quanto a divisão, a gente pode aí obter várias frações que representam porcentagens, tá? Várias frações equivalentes que vão representar a mesma porcentagem. E digo mais que isso, tá? A gente ainda pode estar associando tudo isso com imagens, com figuras. É o que a gente vai ver agora. Olha só, coloquei aqui na lousa 3 figuras, né? Parte dessas figuras estão pintadas de verde. Então, é comum o quê? Comum a gente perguntar assim, qual é a fração da figura que está pintada de verde? Mas, agora a gente vai pensar de uma outra forma. Qual é a porcentagem da figura que está pintada de verde? Beleza? Só lembrando uma coisa, tá, gente? Ó, a porcentagem, né? A figura toda seria 100%, tá? O meu todo, a minha porcentagem toda é o 100%. Quando não falta ninguém na sala de aula, eu posso falar assim, ó, 100% dos alunos vieram hoje para a aula, tá? Se um aluno tirou nota 10, eu posso falar assim, ele acertou 100% das questões da prova, tá? Então, 100% sempre envolve o nosso todo. Bom, qual é então a porcentagem que representa a parte que está pintada de verde em cada figura? Como que a gente vai resolver esse problema? Bom, a gente vai pensar da seguinte maneira. Olha só, eu tenho aqui, ó, uma fração que representa a parte pintada e a partir dessa fração eu vou chegar na porcentagem. Então, a minha figura, a primeira figura aqui, está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços e 3 estão pintados de verde. Então, 3/10 da figura está pintado de verde. Tranquilo? Tudo bem até aí? Beleza. Agora, a gente vai transformar essa fração numa fração que tenha o denominador 100. Como é que eu faço para o 10 virar 100 e eu transformar em porcentagem? Bom, é só fazer 10 vezes 10, né? E lembrando de fazer a mesma coisa com o numerador. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 10, que é 30. 10 vezes 10 dá 100. E a gente chegou na fração 30 centésimos. E 30 centésimos é 30%. Tá certo? Molezinha, né? Então, a gente escreve a fração que representa a parte pintada e transforma essa fração em porcentagem. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem um círculo que está dividido em 4 pedaços. Desses 4 pedaços, tem 2 pintados de verde. Então, nós temos a fração 2/4. Agora, como é que eu faço para essa fração virar uma porcentagem? Bom, basta eu multiplicar o 4 e o 2 por um mesmo número, de tal maneira que eu obtenho 100 aqui embaixo, né? Então, se eu fizer 4 vezes o 25, vai dar 100. Se eu pegar o 2 e multiplicar também pelo 25, dá 50. Então, a gente tem a fração 50 centésimos. Bom, e 50 centésimos é a mesma coisa que 50%. Bom, nós sabemos que a porcentagem, né, 50%, indica metade de alguma coisa, ok? Ah, eu assisti 50% da sua aula, professor. Então, você assistiu metade da minha aula, concorda? Eu comi 50% do chocolate, então eu comi metade do chocolate. E é exatamente o que a gente tem aqui, né? Metade do círculo está pintado de verde, então 50% é a metade. E para finalizar, na terceira imagem, a gente tem aqui uma imagem dividida em 5 partes iguais. Uma está pintada de verde, então nós temos a fração 1/5. Bom, para eu transformar essa fração em porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 5 pelo 20 para dar 100. 5 vezes 20 dá 100.
vou multiplicar também o 1 pelo 20, né, para ser uma fração equivalente. Então, 1 vezes o 20 vai dar 20, e 5 vezes o 20 vai dar 100. A gente chegou, então, na fração 20 centésimos, ou seja, 20%. Tá? Então, 20% dessa figura está pintada de verde, 50% dessa figura está pintada de verde, e 30% dessa figura está pintada de verde. Lembrando que aqui só são figuras, né? Não tem um contexto. Mas aqui poderia representar o tanque de combustível de um carro, uma pizza, uma barra de chocolate, tá? Uma quantidade de alunos, enfim. Tudo bem? Deixa eu só mostrar mais uma ideia que a gente pode ter aqui, ó. Se a gente falou, né, no início aqui, ó, que 100% é o nosso todo, então vamos pensar assim, ó. Tudo isso aqui, esse retângulo todo, é o nosso 100%. E aí ele não está dividido em 10 pedacinhos? Então, uma outra maneira da gente encontrar essa porcentagem, né, do que está pintado, é a gente pensar assim. Se o nosso retângulo todo é o 100%, e ele está dividido em 10 pedacinhos, então eu vou dividir o 100 pelo 10, tá? Isso aqui vai dar 10, né? 10 dividido por 10 dá 1, não sobra nada. Abaixo o 0 e divide, tá? Aí, quantos pedacinhos estão pintados? São 3. Então, agora é só contar, né? Ó. Esse pedacinho vale 10, esse vale 10, esse vale 10. Então, a gente tem um total de 30, né? 3 vezes 10, que dá 30%. Então, é uma outra forma da gente estar encontrando a porcentagem que a parte pintada da figura representa. É você pegar o 100%, que é o seu todo, dividir na quantidade de partes que a figura está dividida, né? E aí você vai achar a porcentagem de cada parte. Se cada parte vale 10%, então vai dar 30 no total, 10, 20, 30. O mesmo raciocínio eu posso fazer nesse e nesse, né? Ó, 100% é o meu círculo todo, 100%. Ele não está dividido em 4 partes, então eu venho aqui, pego 100, divido por 4. Essa divisão vai dar 25, correto? Fazendo aqui um pouquinho mais rápido para não demorar muito. Bom, isso significa que cada parte do círculo, né, corresponde a 25%. Ó. 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui. Bom, pintado de verde eu tenho duas partes de 25, então seria 25 mais 25, ou 25 vezes 2, que dá um total de 50%. Então, 25 vezes 2, dá aí o nosso 50%. E a mesma ideia aqui, né? Se a gente considerar que 100% é o nosso retângulo todo, a gente vai dividir ele em 5 pedacinhos. Cada pedacinho vai valer aí 20%, tá? Para dar um total aí de 100%. Tranquilo, gente? Então, 1/5 da figura, né? Uma parte pintada corresponde a 20%. Bom, agora a parte teórica a gente terminou, nós vamos para a parte de exercícios. Eu gostaria de fazer um pedido para você, né? Antes que a gente vá lá para os exercícios, são 3 que eu vou trabalhar. Que se você está gostando da aula, né, deixe o seu joinha, um comentário bem legal. E se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. O exercício vai aparecer aí na sua tela. Sugiro que você pause, tente fazer, e depois dá play para verificar se acertou. Bom, gente, então o exercício aí, o primeiro exercício, ele trazia um quadro, uma tabela, né, com diferentes maneiras para a gente representar uma porcentagem, e ele já tinha deixado como modelo feito, né, o dos 50%. Então a primeira linha do quadro estava feita, né, para você ter uma ideia do que o exercício estava pedindo. Então o que ele quer que a gente faça? Que a gente represente essas porcentagens primeiro em forma de fração e depois na figura. Eu já deixei as figuras prontas aqui, só falta pintar, né, para a gente não perder muito tempo. Bom, a primeira fração, 10%, para eu escrever a primeira porcentagem, desculpa, né, o 10%, para a gente colocar na forma de fração, muito tranquilo, né? Põe o 10 em cima, o 100 embaixo. Então, 10% é a mesma coisa que 10 centésimos. E agora dá para a gente simplificar isso. Como que a gente vai simplificar uma fração que termina, os dois números terminam com 0? Todo número que termina com 0 dá para dividir por 10, né?
Então a gente vem aqui, ó, podemos tirar um zero de cada número, vai ficar 1/10. Então, tirar um zero aqui do numerador e do denominador é o mesmo que dividir por 10, tá bom? Então a gente tem aí que a fração 10% é a mesma coisa que 10 centésimos, que é igual a 1/10. Na hora de representar na figura, eu peguei um retângulo e dividi em quantas partes? 10, tá certo? E aí eu vou representar uma dessas partes, ou seja, eu tenho que vir aqui pintar um pedacinho desse. Então, se eu pintar um quadradinho, né, um quadrinho aqui de 10, eu vou estar pintando 10% da figura, ok? Então, esse quadradinho que a gente pintou, ó, ele corresponde a 10% do meu retângulo. 1/10, 10%. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. No próximo, a gente tem que representar a fração 20%. A porcentagem, 20%. De novo, falei errado, né? Bom, 20% na forma de fração é 20 sobre 100. Ok? Aí dá pra gente simplificar isso aqui dividindo por 10. Ou seja, é só cortar um zero, né? Se eu dividir o 20 pelos 10, vai dar 2. Se eu dividir o 100 pelo 10, vai dar 10. Então eu fico com a fração 2/10. Bom, 2/10 eu ainda posso simplificar e chegar numa fração irredutível, né? O 2 e o 10, eles são pares. Dá pra gente dividir aqui por 2. Então, se eu dividir o 2 pelo 2 e o 10 pelo 2, eu vou encontrar a fração 1/5, tá? 1/5, então, é a mesma coisa que 2/10, que é a mesma coisa que 20 centésimos, que é a mesma coisa que 20%, tá? Então, 20% é igual a 1/5. Na minha figura, eu peguei aqui o meu retângulo, já dividi ele em 5 pedaços iguais, basta vir aqui pintar um desses 5 pedaços. Então, aqui eu tenho 20% da minha figura pintada de verde. Tá? 1/5 dela está pintada de verde, né? 1/5, uma parte de 5, que é a mesma coisa que 20%. E para finalizar, a gente tem aqui a porcentagem, agora eu falei certo, a porcentagem 70%, nós vamos representar ela pela fração 70 centésimos, que dá de novo para eu simplificar por 10, ou seja, é só vir aqui tirar o zero, e aí vai ficar 7/10, né? Bom, 7/10 já é a fração irredutível, não dá para fazer mais que isso, então 70% é a mesma coisa que 7/10. Agora, para eu representar na figura, eu dividi o meu retângulo em 10 pedaços iguais e eu vou lá e vou pintar 7 desses 10 pedaços. Qualquer um, tá? Pintar esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, pintei aqui 7/10 da figura, ou seja, 7 pedaços de 10 que tinha, que é a mesma coisa que 70%. Tá bom, gente? Deu para entender, então, o primeiro exercício? Vou colocar agora o exercício 2 aí na sua tela. Bom, o nosso problema 2 aí fala assim, a professora de matemática de uma turma de 6º ano elaborou uma prova com 50 questões no total, né? O total de questões da prova era 50. A Rosa acertou 40 questões, o João 35, o Alfredo 23 e a Sabrina 14. Pergunta, ó, qual o percentual de acerto de cada aluno? Tá? O percentual de acertos, ou seja, quantos por cento da prova cada um dos alunos acertou? Para isso, como que a gente vai determinar esse percentual? Primeiro vamos montar a fração, né? Eram 50 questões na prova, correto? Então, o nosso denominador vai ser sempre o 50. Aí a Rosa acertou 40 dessas 50 questões. Então, a Rosa ela acertou 40 cinquentaavos. 40 questões num total de 50. Para a gente passar isso para porcentagem, é só fazer o 50 virar 100. Então, a gente vem aqui, multiplica o 50 pelo 2, consequentemente, vai multiplicar o 40 também pelo 2, né? E vamos obter uma nova fração, que vai ser 80 centésimos. Uma fração equivalente a 40 cinquentaavos. E 80 centésimos é igual a 80%. Então, a Rosa, ela acertou 80% das questões da prova, né? 80% da prova. Deixa eu passar um traço aqui.
Tranquilo, gente? Agora vamos para o João. O João, ele acertou 35 questões, certo? 35 de 50. Então, a gente vem aqui, ó, vamos montar a fração do João. O João acertou 35 questões das 50 que tinha na prova. Para a gente passar para a porcentagem, a ideia é a mesma. Vamos multiplicar o 50 pelo 2 para virar 100 e o 35 também. Então, a gente vai chegar agora na fração aqui, ó. 35 vezes 2 dá 70, 50 vezes 2 dá 100. 70 centésimos. Bom, 70 centésimos é o mesmo que 70%. Então, o João, ele acertou 70% das questões da prova. Vamos para o Alfredo. O Alfredo acertou 23 questões. Então, vamos montar primeiro a fração do Alfredo. Ele acertou 23 questões das 50 que tinha na prova. Para a gente passar para a porcentagem, a gente vai multiplicar os 50 por 2, vai ficar 100. E vamos multiplicar também o 23 por 2, vai dar 46, tá? Fiz mentalmente aqui. Então, vamos chegar na fração 46 centésimos. 46 centésimos é igual a 46%. Ou seja, o Alfredo acertou 46% da prova e a Sabrina acertou 14 questões. Vamos montar a fração da Sabrina. 14 questões de 50. 14 no total de 50, correto? Para a gente passar essa fração em porcentagem, a gente vem aqui e multiplica por 2 o 50 e o 14 também, né? Para obter uma fração equivalente. 14 vezes 2 dá 28. 50 vezes o 2 dá 100. E aí 28 centésimos é a mesma coisa que 28%. Tranquilo, né? Bem fácil esse exercício, espero que você tenha gostado. Vou colocar agora a última questão aí na sua tela, um exercício que envolve figuras, né? Bom, nesse último exercício, então, a gente tem aqui as figuras, né? Parte dessas figuras estão pintadas e a gente tem que associar com a porcentagem, né? Então, qual é a porcentagem correspondente à parte pintada de cada figura? Bom, vamos lá direto para a resposta, vou fazer mentalmente, depois eu vou justificando e explicando por quê. Então, aqui a gente tem, ó, na letra A, eu vou ligar lá com 75%, a letra B eu ligo aqui com 50%, a letra C lá com 25%, e a letra D com 40%. Então, ficou assim, né? A letra A lá no número 4, a letra B no número 3, a letra C no número 1 e a letra D no número 2. Agora, vamos tentar explicar o porquê, né? Por que são essas frações? Bom, eu acho que a B nem precisa de explicação. É fácil ver que metade da figura está pintada e metade de alguma coisa, 50%. Então, essa eu acho que já está de boa, né? Vamos aqui, ó. Aqui a gente tem uma figura que está dividida em 8 pedaços e cada pedaço tem 6 pintados. Então eu poderia montar a fração 6 oitavos. Deixa eu apagar aqui. 6 oitavos. Bom, 6 oitavos é equivalente a 3 quartos. Tá? É só a gente dividir por 2. E 3 quartos é equivalente a 75 centésimos. Bom, chegamos aí no 75%, né? Ó, o 6 a gente dividiu por 2, o 8 também. Chegamos na fração 3 quartos. O 4 a gente faz vezes 25 e o 3 também. Chegamos na fração 75 centésimos, que é 75%. Então, essa aqui também já verificamos. Vamos lá aqui na letra C. A letra C a gente tem, ó, 1/4 da figura, né? 1/4. 1/4 da figura está pintada de verde. Bom, se a gente multiplicar o 4 e 1 pelo 25, vamos chegar na fração 25 centésimos, tá? Então, 4 vezes o 25, 1 vezes o 25, que dá o 25%. Verificamos aqui também. E a última, a gente tem a fração 2/5. Se a gente multiplicar o 5 pelo 20, vai dar 100. Se eu multiplicar o 2 pelo 20, dá 40. E a gente chega na fração 40%. Tá certo, gente? Tranquilo, né? Bem fácil esse último exercício também. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.